Graça e paz, povo de Deus, que o Senhor te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na campanha de 70 dias saindo do cativeiro. Hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, às 18 horas, é a campanha saindo do cativeiro e às 9 horas da manhã é a campanha de portas abertas. Queridos, quando o Senhor direcionou essa campanha saindo do cativeiro, o Espírito Santo de Deus, Cristo Jesus, quer nos ensinar, nos arrancar de prisões, queridos, de cercos aonde o inimigo, ele acaba neutralizando, ele acaba prendendo, amarrando área e vida de pessoas que ficam presas a situações e às vezes elas não saem. Por quê? Pela falta do confessar, a falta do reconhecer, a falta de ter Cristo verdadeiramente na sua vida como Senhor e Salvador. O maligno, ele acaba adquirindo espaço, ele acaba adquirindo uma legalidade na vida de pessoas que pela falta de conhecimento acabam perecendo quando não tem a revelação, o discernimento verdadeiro acerca da palavra do Senhor que vem sobre as nossas vidas para salvar a cada dia, a cada manhã, nos libertando, nos curando, nos capacitando e nos ensinando. A palavra do Senhor diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. A palavra do Senhor também diz, a partir do verso 15, depois você medita nesse texto, também diz assim: Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu e pareceu mal aos seus olhos, que não houvesse justiça. Verso 16, e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Queridos, o Senhor, ele viu sobre a situação do contexto dessa história, também como nos dias de hoje, muitas pessoas que não entendem, muitas pessoas que se questionam, mas se Deus existe, por que há tanta maldade? Há tanta maldade porque o inimigo, ele consegue espaço no coração do homem quando ele se recusa a reconhecer a verdade de Deus. O maligno, ele acaba contaminando, ele acaba aprisionando vida de pessoas quando o homem, ele não se desvia do seu caminho mau, ele não se desvia do pecado, ele não se desvia para deixar de praticar a iniquidade, de falar com a sua língua. Aqui nós temos algumas referências nesse texto: a iniquidade, a violência, as mãos manchadas, sujas de sangue, a falsidade, a perversidade. Aqui nós temos a injustiça. Nós temos algumas referências aqui de situações e de práticas que são mal aos olhos do Senhor, que fazem com que, se não houver alguém para interceder, você vê que a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele não viu, ele não achou alguém que intercedesse, mas o Senhor, queridos, ele enviou a Cristo Jesus, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Por isso que o mundo não foi destruído, nem tudo que nele existe, por causa da misericórdia do Senhor. Mas é interessante o que eu quero dizer aqui de forma simples e de forma aqui bem
objetiva, queridos, quando não tem um intercessor numa família, em um lar, queridos, uma pessoa que busca o Senhor verdadeiramente, que tema o Senhor, que tenha Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o diabo acaba aprisionando aquela família. Eu estou usando aqui como referência, aqui como uma comparação para você entender. Quando não tem alguém na casa, em uma família, queridos, que busque pelas pessoas, o diabo acaba achando brecha na vida de pessoas, onde ele aprisiona no vício, onde ele aprisiona aquela pessoa no pecado, onde ele aprisiona aquela pessoa na mentira, porque tem pessoas que pensam que pecado é só estar no vício. A mentira também é pecado, a falsidade também é pecado, a violência também é pecado, a ira também é pecado, a glutonaria também é pecado, viver uma vida dupla também é pecado. Então tudo aquilo que é mal aos olhos do Senhor nos afasta da presença de Deus. O profeta estava dizendo aqui nesse texto, será que as pessoas estavam pensando que o Senhor já não tinha poder de mudar aquela situação? Será que o povo estava pensando que Deus é surdo, que Deus não escuta, que Deus não vê, que o Senhor ele não contempla o oculto, profundo e escondido? Por acaso Deus deixou de ser quem Ele é? Não, queridos. O Senhor em todo tempo, quando Ele quer, Ele faz. Quando tem alguém que o busca, o Senhor Ele movimenta. Deus Ele quer que eu e você venha buscar a sua face, venha adorar o seu santo nome, venha reconhecer, queridos, que nós sem Deus, a nossa natureza é má. O intuito, o instinto do homem, muitas das vezes, é fazer aquilo que desagrada a Deus, é mentir, é pecar. Pessoas que querem ganhar o dinheiro em cima da situação da outra pessoa, pessoas que querem ganhar o dinheiro de forma injusta, com juros absurdos, com situações e práticas que na verdade afasta cada vez mais o homem da presença de Deus, porque Deus não concorda com a injustiça, com a maldade. A palavra do Senhor diz que tem pessoas que correm para fazer o mal. Tem pessoas, queridos, que não dormem, não conseguem descansar sem antes fazer o mal, sem antes se aproveitar de alguém. Então, queridos, pelo fato dessas coisas existir e acontecer, isso não significa que Deus não tenha poder para transformar. O problema é quando não tem um intercessor. O problema na vida de uma família é quando não tem alguém que busque a Deus verdadeiramente. O problema, queridos, na vida de um relacionamento, de um casal, é quando não tem um que se levante para interceder e buscar a face do Senhor para que Deus venha mudar aquela situação, para que Deus venha tirar aquilo que está acontecendo, aquele cativeiro. Quem sabe o esposo está debaixo de um encantamento e a pessoa está brigando e a pessoa está lá vendo as coisas de forma natural, mas na verdade tem uma maldade por trás e a pessoa não busca Deus e a pessoa não se dobra ao Senhor. Aí o diabo acaba roubando, destruindo aquele relacionamento porque não teve um intercessor. Às vezes tem filhos, tem netos que estão debaixo de uma opressão, onde o inimigo achou uma brecha, onde o inimigo achou um jeito de destruir a vida daquela pessoa e não tem ninguém que ore, não tem uma pessoa que se coloque 5 minutos de joelho, não tem alguém que dedique o seu tempo de oração para buscar a face do Senhor, para adorar a Deus, para consagrar a sua casa a Deus, para consagrar a sua vida a Deus. Não tem um intercessor aonde deixa as coisas do mundo, as coisas dessa vida, para viver a verdade de Deus, porque quando nós buscamos a verdade de Deus, querido, o Senhor ele salva, o Senhor ele transforma, o Senhor ele muda todo o histórico de maldição e o Senhor ele transforma em bênção. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então quando falta um intercessor, uma pessoa para orar, de repente, queridos, tem uma pessoa que tem vontade de crescer, se esforça, estuda, mas as coisas não vai para frente, é uma luta, parece que tem algo tão forte amarrando, prendendo a vida daquela pessoa, mas na verdade, querido, se tivesse um intercessor para clamar pelaquela vida, para que Deus venha a dar discernimento, o que acontece, por que a vida da pessoa não vai para frente,
E é isso que o diabo quer. O diabo quer que as pessoas não acreditem que coisas, forças no mundo espiritual, que a maldade faz. O diabo, ele quer que as pessoas não venham a ter vontade de orar, não venham a ter ânimo de orar, não queira buscar o conhecimento, acha que tudo isso é besteira. Isso é muito bom para o diabo, porque o diabo consegue ali prender a vida da pessoa, deixar a pessoa dentro de um cativeiro, de uma prisão, de uma vida miserável, de uma vida doente, oprimida, porque o diabo consegue cegar o entendimento da pessoa para que a pessoa não venha buscar a Deus, para que a pessoa não venha se achegar a Deus. Mas, querido, se você se colocar de pé pela sua família, se você disser: Senhor, eu vou dedicar minha vida a Deus, porque eu quero ver a minha família diferente, eu quero ver a minha mãe, eu quero ver o meu pai abençoado, eu quero ver os meus filhos abençoados, eu quero ver os meus netos abençoados. Mas, queridos, isso tem que ser de verdade, isso tem que ser de coração limpo, tem que deixar as coisas desse mundo, tem que renunciar às coisas desse mundo, tem que renunciar ao pecado. E isso é maravilhoso quando nós vamos vendo que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, a presença de Deus é o suficiente. Você dorme, você deita sua cabeça no travesseiro, você tem paz. A pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida, a pessoa que tem Cristo Jesus, queridos, que ora, que busca a face do Senhor, não tem mal do diabo, não tem inferno, não tem levante que venha prevalecer contra a vida da gente. Pode vir contra, pode vir afronta, pode vir coisas aonde o inimigo ele tente para tentar achar uma brecha e atingir a nossa vida, mas o escudo do Senhor, a mão forte do Senhor, Deus estende para a vida daquela pessoa que busca o Senhor, que teme a Deus. A sua casa fica segura, a sua parentela fica segura, ainda que não tenha pessoas, ainda que você está orando, que ainda não se converteu, mas vai conhecer o Senhor Jesus Cristo, mas a sua família está segura. Deus guarda, Deus dá ordem aos seus anjos, guarda a sua vida, guarda a sua casa, guarda por quem você está orando, por quem você está intercedendo. Então, queridos, para sair do cativeiro, onde o inimigo faz essas arruaças, tem que ter vida de oração, queridos, tem que se aproximar de Deus, tem que buscar a face do Senhor, tem que clamar, tem que buscar, mesmo com força, sem força, com vontade, sem vontade. Nós temos que ter uma vida de oração, queridos, porque o maligno, ele não pode derribar uma casa que está alicerçada em Cristo Jesus. Ele não derruba uma vida, queridos. Ele não destrói uma casa onde foi construída na fé verdadeira, que é Cristo Jesus, em Cristo Jesus, queridos. Nós estamos seguros com Deus, então não deixe de orar pela sua família todos os dias. Apresente a sua família ao Senhor Jesus Cristo. Apresente a sua saúde, a saúde da sua parentela, a saúde das pessoas. Apresenta a Deus, apresenta ao Senhor e declara que sua casa pertence a Cristo Jesus, a sua vida pertence a Cristo. Busque a face do Senhor, porque pessoas da sua família vão colher o fruto, os seus netos vão colher os frutos, os seus filhos vão colher o fruto. Pessoas da nossa geração vão colher os frutos, queridos. Então nós precisamos ter uma vida de oração, queridos. E o Senhor, ele teve misericórdia de nós, ele enviou a Cristo Jesus. Cristo Jesus operava milagres. Cristo Jesus até hoje, ele opera milagres. Cristo Jesus, ele salva, ele perdoa pecados. Mas ele, queridos, enquanto ele andou aqui, ele orava e ele ainda está intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado fiel. Jesus continua intercedendo pela minha vida, pela sua vida diante do Pai. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos que buscar a face do Senhor em oração, nós temos que crer no poder da oração. Uma oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A gente não tem noção do poder de explosão que é no mundo espiritual quando você e eu, queridos, abrimos a nossa boca para confessar ao Senhor, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Santo de Israel, verdadeiro Criador, que enviou Jesus Cristo para livrar a minha vida, livrar a sua vida e do mundo inteiro, para que não venhamos, queridos, ter uma vida perecendo na mentira, nas garras do diabo. Então você pode sim sair de um cativeiro, de uma
de uma situação da sua vida, ore ao Senhor. A sua família pode sim sair desse cativeiro, um familiar da sua vida, da sua família pode sim sair desse cativeiro. Não precisa, se a pessoa ainda não crê, não conhece a Cristo, creia você, busque você, plante você, o amor de Deus, a palavra de Deus, jejum e oração, clamor, que o Senhor ele vai transformar e salvar por amor, queridos. Nós vemos na Bíblia algumas vezes o Senhor mencionar que por amor de Davi, o Senhor se movimentou acerca do povo de Israel. O Senhor, o nosso Deus, querido, tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, não pense você que não está reservado, que não está escrito na palma das mãos do Senhor, do nosso Deus. Não pense você que cada dedicação está passando desapercebido. Nosso Deus é tão fiel, queridos, que toda dedicação que você tem por causa da misericórdia de Deus, porque se não fosse Ele, a gente não estaria de pé. Se não fosse Ele, queridos, a gente já tinha perecido, o mundo já tinha se acabado, as coisas já estavam terríveis. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele dá oportunidade para mim, para você. Então não deixe o diabo endurecer o seu coração. Não deixa o diabo endurecer, falar que é religiosidade. Não deixa o diabo cegar o entendimento, mas creia no poder que há no nome de Jesus Cristo. O Senhor tem uma vida abundante para as nossas vidas, caminhando, orando, perseverando e crendo, queridos. O nosso Deus tem poder. Então receba essa palavra, toma posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Permaneça fiel, permaneça confiando no Senhor, compartilhe essa palavra. Todas as vezes que você compartilha na vida de alguém, você está semeando uma semente de salvação, de esperança na vida de alguém que, quem sabe, queridos, por causa da dor, por causa de situações, tem perdido até a vontade de viver. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Receba poder de Deus sobre a sua vida, um ânimo novo, um coração esperançoso no poder que há no nome de Jesus Cristo, porque Ele é fiel, Ele ama a minha vida, Ele ama a sua vida. O Senhor, queridos, Ele ama até o pecador, aquele que não entende, aquele que é escravo do inimigo. Mas se você orar, se você interceder, se você buscar a face do Senhor, Deus transforma a vida dessa pessoa. Então não deixe de orar pela sua família, não deixe de orar pelas pessoas, porque Deus está em busca dos intercessores, pessoas que intercedam pelas crianças, pelos idosos, pela sua família, que intercedam pelos trabalhadores do reino de Deus, pelos obreiros, pelos intercessores, os profetas, os pastores, os missionários, os evangelistas, diáconos. O Senhor, Ele está procurando intercessores que creiam no poder da oração por causa do nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Deus te abençoe, receba essa palavra, toma posse. Deus te abençoe, sua missionária Jessie, fica na paz e até a próxima, se o Senhor permitir.